Oi pessoal, continuando ainda dentro da geometria, hoje a gente vai estudar um pouco o começo do estudo dos ângulos. Ângulo, o que é um ângulo? Onde eles estão presentes, para que eles servem. Veja que os ângulos estão presentes, existem ângulos criados pela natureza e existem ângulos criados pelo homem. Dá uma olhada aí na figura, ok? Então, onde você olhar, você vai enxergar ângulos, O que seria os ângulos? Bom, antes da gente explicar para valer, vale a pena voltar ao conceito de semi-reta e retas, Olha só, isso aqui, a gente chama isso aqui de reta, ok? Muito bem, se eu fizer aqui um ponto, por exemplo, o ponto, chamar isso aqui de ponto A. Então, essa reta foi dividida em duas semi-retas, tá bom? Então, por exemplo, se eu colocar aqui uma semi-reta assim, ó, então isso quer dizer que essa semi-reta pode ser representada desse jeito, ó. Toda vez que você vê duas letras maiúsculas assim, com uma setinha aqui, ó, isso representa uma semi-reta, onde a origem é o ponto A, de A para B, ok? Se eu fizer, por exemplo, ponto O, ponto P, tá? Se eu fizer aqui, essa semi-reta pode ser representada assim, ó. O, P, origem de O passando por P. Já essa daqui, ó, se eu representar assim, ó, eu tenho uma semi-reta onde a origem é P e passa por O. Tá vendo? Tá? Então, assim eu represento as semi-retas, desse jeito. Agora, se eu tiver duas semi-retas se encontrando no mesmo ponto, então eu tenho a semi-reta OA e a semi-reta OB, Então isso aqui eu posso representar assim, para ficar bonitinho, ó. OA, OB. Como essas duas retas se encontraram no mesmo ponto, eu faço um arco aqui, ó. E esse arco aqui, ó, e essa figura aqui, ó, isso aqui, ó, é chamado de ângulo. Ângulo. Ângulo, ok? Isso aqui, esse ponto aqui, ó, tem um nome, chamado de vértice. Então, os lados desse ângulo são as semi-retas OA e a semi-reta OB. Como é que eu posso representar esse ângulo aqui? Ó? Esse ângulo ele pode ser representado assim, ó. Esse é o ângulo AOB, é o ângulo AOB, tá vindo de A até B, ok? Então, a gente chama isso de ângulo AOB, onde o vértice é o O, ok? Poderia também simplesmente chamar de ângulo O, tá? Então, eu posso chamar de ângulo AOB, ou posso chamar de ângulo O, que também serve a maneira de representar ângulos. Bem, por enquanto, eu vou falar aqui para vocês de dois ângulos especiais, tá? Olha só. Se eu pegar esse arquinho aqui, ó, tá vendo? Se eu abrir ele totalmente assim e virar uma reta, Por exemplo, aqui, ó. Então aqui eu tenho esse ângulo aqui. Se eu pegar isso aqui, ó, e girar ele
até aqui, ó, isso aí também é um ângulo, por incrível que pareça. Na matemática, aquilo ali é um ângulo. Esse ângulo aqui é chamado de ângulo raso. Isso é um ângulo raso. Muito bem. E daqui para cá, se eu der essa volta aqui, ó, isso aqui também vai ser um ângulo raso. Tá bom? Então, aqui é um ângulo raso. E aqui eu vou ter um ângulo raso, né? Olha aqui, ó. Daqui para cá, ó, tem um ângulo raso, tá bom? Ok? Em qualquer reta vai ter um ângulo raso. Muito bem. Agora, se é um ângulo que a gente chama ângulo de meia volta. É um ângulo de meia volta, tá bom? Agora, se eu der uma volta completa, eu posso dizer que eu tenho um ângulo nulo, por exemplo. Tá? Ele começa aqui e termina aqui. Esse ângulo, que eu chamei de nulo, ele também é chamado de ângulo de uma volta, ok? Então, de novo, ó, bora lá. Ângulo de meia volta é um ângulo raso. Ângulo de uma volta completa, que é chamado também de ângulo nulo. Ângulo nulo. Medidas de ângulos, né? Como se mede os ângulos? Importante, a medida de um ângulo depende de sua abertura, tá bom? Então, essa é a abertura do ângulo, ok? A abertura do ângulo. Então, veja bem, o ângulo AOB e o ângulo COD, qual desses dois ângulos é o maior? O ângulo COD é maior que o ângulo AOB. O que isso quer dizer? Que o ângulo COD tem uma abertura maior que o ângulo AOB, concorda? Então, esse ângulo aqui, ó, é menor que esse aqui. Se fosse pedir para a gente completar com aquele sinal maior ou menor, a gente diria que o ângulo AOB é menor que o ângulo COD, ok? Se quisesse ler de lá para cá, o ângulo COD é maior que o ângulo AOB, ok? Muito bem. Agora, como a gente coloca números, tá? Nessa parada aí. E qual é a unidade para medir ângulo, né? Unidade é aquela coisinha que vai no final do número, quando você mede alguma coisa, né? Por exemplo, se alguém falar assim, eu moro a 200 metros da escola, né? 200 metros. Isso é o valor e esse metros é a unidade, ok? Se alguém fala assim, eu peso 60 quilogramas, ok? Isso aqui é o valor numérico, isso aqui é a unidade que mede o peso das pessoas. Então, qual é a unidade que mede ângulo? A unidade é grau. Grau vem da palavra grados, graduação. Divisão, você pega uma coisa e gradua, você divide essa coisa. E é assim, ó, se eu der uma volta completa, esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de uma volta completa, e os gregos decidiram que um ângulo de uma volta completa tem 360 graus. O símbolo do grau, né? Ó, o símbolo do metro é o M. O símbolo do quilograma é o kg. O símbolo da temperatura, por exemplo, hoje fez 23 graus Celsius. Olha aí, ó. O símbolo do grau é essa bolinha aqui. Uma outra hora dá para explicar por quê. No caso aqui, a temperatura. A unidade é graus Celsius, ok? E para medir ângulo é só grau, de graduação, tá bom? Então a gente fala assim, ó, que uma volta completa tem 360 graus. Daí a gente dizer que um círculo ou uma circunferência tem 360 graus. É o valor do ângulo de uma volta completa, tá? Dá até para explicar por que disso. Há muito tempo atrás tinha uns povos chamados mesopotâmios ou babilônios.
É naquela região onde fica Irã, Iraque. Esse povo que estudou essa parte aí da matemática, desenvolveu essas teorias, eles acreditavam que a Terra dava uma volta em torno... Aliás, eles acreditavam que o Sol dava uma volta em torno da Terra e levava 360 dias para isso acontecer, que foi chamado de ano, né? Um ano. Então eles dividiam o ano em 360 dias. Daí, uma volta completa, eles dividiram em 360 partes, 360 pedaços, né? Então, ó, daqui até aqui tem 360 graduações, 360 graus, tá bom? Então, quantos graus tem uma circunferência ou um círculo? 360 graus. É isso. E o símbolo é essa bolinha aqui, tá bom? Então, esse ângulo aqui, ó, é um pedaço dos 360. Esse ângulo aqui, ó, é um pedaço dos 360 graus, tá bom? Tá bom? Então, bora lá. E um ângulo de meia volta? Quanto mede um ângulo de meia volta só? Vai medir quanto? Um ângulo de meia volta, um ângulo raso. Quanto mede um ângulo raso? 180 graus, que é a metade de 360. Tá bom? Então, um ângulo raso mede 180 graus. Um ângulo de uma volta completa mede 360 graus. Eu vou até um pouquinho mais longe aqui, ó. Vou ensinar uma outra paradinha aqui, ó. Ó. Esse ângulo aqui mede quanto? Esse ângulo aqui, ó. Mede 90 graus. E esse aqui, ó, mede quanto? 90 graus. E esse? 90 graus. E esse? 90 graus. Uma volta completa. Ó, 90 mais 90, 180 graus. Ok? Agora, 90 mais 90 mais 90 mais 90. 4 vezes 90. 360 graus. Uma volta completa, 360 graus. Tá bom? Então, a gente fala que toda vez que duas semi-retas se cruzam e formar um ângulo de 90 graus, a gente usa esse símbolo aqui, ó. Em qualquer desenho de hoje em diante que você enxergar esse símbolo, significa que isso é um ângulo de 90 graus. Ele tem um nome, chama-se ângulo reto. Ângulo reto. Ok? Então, ó, ângulo de uma volta completa, 360 graus. Ângulo de meia volta, ângulo raso, 180 graus. E ângulo reto tem 90 graus e chama-se ângulo reto. Faz essas anotações aí que são importantes aí por enquanto. Muito bem, para a gente terminar a aula de hoje, né, a gente vai aprender como se mede um ângulo, tá? Primeiro, para se medir o ângulo, usa-se um instrumento chamado transferidor. Tem uns pequenininhos que você usa no caderno, né? Os pequenininhos são réplicas disso aqui, ó. Isso aqui é um transferidor. Se você observar isso aqui, ó, ele vai aqui, ó, de 0, ó, 0, 10, 20, 30, 90. Então, ó, aqui, se eu passar uma linha aqui, tem 90 graus, tá bom? E se eu der a volta inteira, vai dar 180 graus. Então, esses números de cima mede de 0 a 180. Esses números aqui, ó, esses aqui, ó, de 0 a 180. Esses aqui, ó, vão de 0 a 180 daqui para cá. E esses aqui vêm de 0 a 180, só que daqui para cá. Então, isso é um transferidor, tá? Como é que a gente mede, então? Bom, todo ângulo tem um vértice, né? Que é essa parte aqui, ó. O vértice, o vértice, o vértice. Tá bom? Então, bora começar medindo aqui, ó. Quantos graus tem esse ângulo aqui, ó? Essa abertura aqui nessas duas semi-retas. Muito bem. Eu vou pegar o centro do transferidor e colocar no vértice, escolhendo um dos lados para ficar aqui, ó. Então, por exemplo, ó, eu vou escolher essa posição aqui, ó. Mas poderia ser essa aqui, ó. Tá? Agora, o meio do transferidor vai no vértice, né? Então, eu vou escolher isso aqui, ó.
Vou pegar o meio. Ah, esses números aqui é o número de uma régua, não tem nada a ver. Tá? Por coincidência, o meio do transferidor é o 20, tá bom? Muito bem, então eu venho aqui no meio, ponho aqui, ó, meio, tá vendo? E eu vejo que vai de 0, ó, 0, 0, até que número é esse aqui? Dá para enxergar daí? 90. Então, qual é o tamanho desse ângulo, o tamanho dessa abertura, o tamanho desse ângulo? 90 graus. Então, se é um ângulo de 90 graus, o símbolo do ângulo de 90 graus é assim, ó. Tá? Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, né? Poderia, se eu quisesse fazer assim, ó, só para você entender, se eu chamasse isso aqui de O, A, B, eu poderia dizer que o ângulo A, O, B vale 90 graus, ok? Bora fazer esses aqui, ó. Já vamos dar nome para eles aqui, ó. Vamos chamar isso aqui de M, N e P, vai. Só para... Então, quanto mede o ângulo N, M, P? Veja que o chapeuzinho vai no ponto que é o vértice, tá vendo? Muito bem, bora medir ali? Bora lá. Então, eu vou escolher isso aqui, né? Vou escolher assim agora, ó. Vou pegar aqui, vou pegar o centro do transferidor e colocar no vértice. Desculpa aí das costas, aqui, beleza? Agora eu vou pegar do lado de cá, do número grande aqui, ó. Aqui é 0, tá vendo? Então, 0, que número bateu aqui, ó? 30, 30. Portanto, esse ângulo aqui mede 30 graus. Aqui, ó, mede 30 graus. O ângulo OMP mede 30 graus. Perdão, o ângulo NMP, né? Bom, se eu chamasse isso aqui de A, B e C, agora eu vou medir o ângulo A, B, C, onde o chapeuzinho está no B, que é o vértice, tá bom? Bora lá? Vou escolher esse aqui agora, ó. Então, vou fazer assim. Vamos lá? Ó. Muito bem. Aqui está bem pertinho dos 50, aqui de cima, tá vendo? De cima, ó. 50. Eu vou contar ali, vou me aproximar para contar quantos tem a mais de 50. Então, estou vendo aqui 1, 2, 2. Então, nós temos um ângulo de 52 graus. O ângulo ABC mede 52 graus. Bom? Então, por enquanto, você agora sabe identificar o que é um ângulo. Você sabe que os ângulos são medidos em graus. Você sabe que um ângulo completo, de uma volta completa, tem 360 graus. Um ângulo de meia volta tem 180 graus. Um ângulo que tem 90 graus é chamado de ângulo reto. E sabe que para medir ângulo usa o transferidor. E sabe que a medida do ângulo tem a ver com a abertura do ângulo, tá bom? Agora vamos para os exercícios.